Descubra a origem do mal que tentou Jesus em uma narrativa emocionante e cheia de revelações. Assista agora e descubra como Jesus enfrentou as tentações com sabedoria divina. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O silêncio do deserto foi quebrado pelo sussurro da antiga serpente. Após 40 dias sem uma migalha sequer, com o corpo consumido pela fome mais extrema, Jesus enfrentou seu adversário mais poderoso. Não era apenas mais um teste de resistência, era o embate direto entre o Filho de Deus e o príncipe deste mundo. Um confronto que definiria o destino da humanidade. O Jordão ainda gotejava de suas vestes quando o Espírito o impeliu para o deserto. Mateus registra com simplicidade dramática. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note o detalhe crucial: foi conduzido pelo Espírito. Esta não foi uma situação acidental, nem uma armadilha do inimigo. Foi uma condução divina, um chamado deliberado ao confronto. O batismo de Jesus tinha acabado de acontecer. As águas do Jordão ainda agitadas, a voz do Pai ainda ecoando. Marcos, com sua característica brevidade, descreve de forma impactante o momento em que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O verbo grego equibalo sugere força, urgência, literalmente expeliu ou lançou para fora. Havia uma urgência divina para este confronto. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus precisava enfrentar e derrotar o adversário da humanidade em seu próprio território. O deserto da Judéia não era um ambiente ameno. Era um cenário desolador de pedras pontiagudas, solo rachado pela seca, desprovido de comida e quase sem água. Durante o dia, o sol implacável elevava as temperaturas a níveis sufocantes. À noite, o frio cortante penetrava até os ossos. Marcos adiciona o detalhe ominoso e viveu entre as feras. Marcos 1:13. O sol escaldante do deserto da Judéia queimava impiedosamente a pele de Jesus, enquanto ele caminhava sobre o solo árido e rachado. A solidão era palpável, apenas interrompida pelo som ocasional de animais selvagens ao longe. Cada passo era um lembrete da extrema privação que enfrentava, sem comida, sem companhia humana, cercado apenas pela presença invisível do Espírito. A aridez brutal do deserto contrastava com a recente cena de seu batismo nas águas do Jordão, onde a voz do Pai ecoou em aprovação. Agora, no deserto implacável, Jesus se preparava para um confronto decisivo com o maligno, um teste que revelaria não apenas sua força física e resistência, mas também sua fé inabalável e sua determinação em cumprir o propósito divino. Após o batismo nas águas do Jordão, onde a voz do Pai ecoou em aprovação, e o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus, ele se viu impelido para o deserto. O sol escaldante queimava sua pele, a solidão era palpável e apenas os sons distantes de animais selvagens quebravam o silêncio. Cada passo no solo árido e rachado era um lembrete da extrema privação que enfrentava, sem comida, sem companhia humana, cercado apenas pela presença invisível do Espírito. Enquanto caminhava, refletia sobre a importância da missão que tinha pela frente e se preparava para um confronto decisivo com o maligno. O deserto implacável seria o cenário onde sua fé inabalável e determinação em cumprir o propósito divino seriam postas à prova. Enquanto o sol escaldante do deserto queimava impiedosamente a pele de Jesus, ele se viu cercado por uma sensação de presença maligna que pairava no ar como uma sombra ameaçadora. Cada passo que ele dava naquele solo árido e rachado parecia ecoar com o peso da escuridão que permeava aquele lugar desolado. Os sons dos animais selvagens ao longe assumiam um tom sinistro, como se as próprias criaturas da terra estivessem agindo como testemunhas silenciosas de um confronto iminente entre o bem e o mal. A solidão era palpável, mas não tanto quanto a sensação de estar nos domínios do príncipe deste mundo caído,
cuja presença era sentida mais profundamente do que nunca, em meio a essa atmosfera carregada de tensão espiritual. Jesus se preparava para enfrentar não apenas as provações físicas do deserto, mas também a batalha espiritual que definiria não apenas seu próprio destino, mas o destino de toda a humanidade. Enquanto Jesus caminhava pelo deserto árido e implacável, a solidão era sua única companhia. O silêncio era interrompido apenas pelos sons dos animais selvagens ao longe, criaturas que pareciam observá-lo com curiosidade e cautela. A paisagem desolada se estendia diante dele, com pedras pontiagudas e solo rachado que ecoavam o vazio e a privação daquele lugar inóspito. O sol escaldante do deserto castigava sua pele, enquanto o vento árido sussurrava segredos antigos. Em meio a essa aridez brutal, Jesus se via rodeado não apenas pela natureza hostil ao seu redor, mas também por uma atmosfera carregada de significados espirituais profundos, onde cada sombra parecia esconder mistérios milenares. O deserto da Judéia, com sua vastidão árida e imponente, era muito mais do que um mero cenário físico. Era o lugar onde a história de Israel se entrelaçava com a presença divina de maneira singular. Foi no deserto que Deus forjou seu povo após o êxodo do Egito, moldando-o através de provações e milagres. Foi no deserto que a geração rebelde vagou por 40 anos, aprendendo lições de obediência e confiança. Profetas como Elias encontraram refúgio e revelação divina nas terras áridas e solitárias. O deserto era o palco onde as máscaras caíam, as fraquezas eram expostas e a verdadeira natureza do coração humano se revelava. Para Jesus, entrar neste conflito não significava apenas enfrentar o adversário em seu próprio território. Era também uma imersão nos símbolos e significados profundos que permeavam aquela região desolada. Cada pedra pontiaguda, cada rajada de vento abrasador, cada sombra projetada pela luz inclemente do sol carregava consigo uma história antiga e sagrada. O deserto não era apenas um teste de resistência física, era um portal para a história passada e futura da redenção divina. Enquanto a fome se tornava mais intensa a cada dia que passava no deserto implacável, Jesus se via confrontado com a tentação de usar seu poder divino para satisfazer suas necessidades físicas imediatas. A voz sussurrante do inimigo ecoava em sua mente, sugerindo que ele transformasse as pedras ao seu redor em pães suculentos, saciando assim sua fome e fraqueza. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A proposta parecia razoável à primeira vista. Afinal, Jesus possuía o poder para realizar tal feito e já havia realizado milagres semelhantes posteriormente. No entanto, o verdadeiro desafio não residia na capacidade de transformar pedras em pães, mas sim na questão mais profunda de submeter-se à vontade do Pai. Ao citar as Escrituras e lembrar que o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus, Jesus demonstrou sua completa dependência e obediência ao plano divino, recusando-se a ceder à tentação da autoindulgência e reafirmando sua confiança na provisão e direção do Pai. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Resposta de Jesus à terceira tentação foi direta e firme. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Com essa citação das Escrituras, Jesus não apenas rejeitou a proposta sedutora do diabo de buscar poder e domínio de forma ilícita, mas também estabeleceu um princípio fundamental de adoração exclusiva a Deus. Ele reconheceu que qualquer atalho para adquirir poder ou glória às custas da adoração a outro ser, mesmo que fosse o próprio adversário, era inaceitável. Ao recorrer às Escrituras mais uma vez, Jesus demonstrou sua total confiança na autoridade e nos princípios divinos, reafirmando sua submissão inabalável à vontade do Pai e sua recusa em comprometer-se com qualquer forma de idolatria ou adoração falsa. Ao enfrentar a terceira e mais audaciosa tentação, Jesus foi levado a um monte muito alto, de onde pôde contemplar todos os reinos do mundo em sua glória. O diabo, em um ato de ousadia extrema, ofereceu-lhe todo esse poder e glória em troca de adoração. A proposta era tentadora,
dominar sobre todas as nações sem precisar passar pela cruz. Era o atalho para a glória sem o sofrimento redentor. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que os anjos te guardarão. O adversário buscava comprometer Jesus moralmente, oferecendo-lhe uma solução aparentemente pragmática, para trazer justiça e alívio ao mundo. No entanto, Jesus respondeu com autoridade e firmeza: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com essa declaração, Jesus rejeitou veementemente qualquer forma de adoração que não fosse direcionada exclusivamente a Deus, recusando-se a ceder à tentação do poder terreno em troca da verdadeira adoração ao Pai Celestial. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.